você hoje como sommelier, imagina a dificuldade, por exemplo, que você tem um vinho brasileiro que já é bem sortido, aí só aqui você tem Argentina, Uruguai, Chile, né? Aí vem toda a Europa, aí tem vinhos americanos que também estão famosinhos, Sim. e tem, né? Ou seja, é uma diversidade. É muito grande. É muito grande. E a gente pensa em países que você nem cogita que produz vinho. China produz vinho. China é muito produtora. Japão, né? produz vinho. Você pega a Alemanha, você pega, tipo, são muitos países que produzem vinho. Rússia está produzindo vinho. Olha só. Então, dificilmente você encontra isso, né, no mercado. Mas a gente tem muito lugar que... Hoje o mundo inteiro produz vinho. Cada um tem a sua produção já. Hoje o mundo inteiro produz vinho. Imagina montar uma carta, né? Meu Deus! O que você leva em conta, por exemplo? Você foi contratada por um restaurante para criar sua carta de vinho, né? Como é que você entende esse processo? O que você avalia para a criação dessa carta? Primeira coisa é o cardápio do restaurante, né? Eu preciso harmonizar o vinho com o cardápio. Então, eu preciso conhecer bem o cardápio. E conhecer bem o cardápio é, inclusive, experimentar a comida, né? Sim, porque às vezes você certeza. lê ali no cardápio e você não conhece, né? Você não sabe o tempero do chefe. Você precisa conhecer para recomendar o vinho que harmoniza. E precisa também conhecer o ticket médio do público desse restaurante. Porque não adianta nada eu colocar lá um vinho que custa R$500 a garrafa e eu tenho um ticket médio baixo. E o prato executivo é R$39,90. Então ninguém vai consumir esse no vinho, lanchão do né? Zé. E se o restaurante pretende, por exemplo, vender um vinho em taça, que hoje eu tenho indicado muito para os restaurantes, porque às vezes a pessoa vai almoçar, Quer o tomar almoço uma rápido, taça, quer tomar uma taça de vinho só. Então a gente precisa ter esse costume. Isso na Europa é muito comum. Você compra comum lá, né? Você no almoço vinho. do trabalho toma toma uma taça taça de vinho e tá tudo e bem. volta a trabalhar normal, né? E aqui, então, as pessoas estão começando a ganhar esse hábito. Então, essa é a minha primeira preocupação. Ticket médio e o cardápio do restaurante. Não adianta nada eu pegar um restaurante italiano e começar a enfiar vinho uruguaio. Né? Eu tenho que fazer esse contraste também, mas eu preciso harmonizar, eu preciso ter uvas ali que deem certo com a maioria dos pratos. Porque se o restaurante tem 100 pratos, eu não posso colocar 100 vinhos. Sim. Né? Então eu tenho que pegar um vinho que harmoniza com 4, 5 pratos, né? Um outro vinho que harmoniza com mais 10 pratos, né? Porque senão o restaurante ele acaba tendo uma adega muito extensa. Uma carta de vinho para manter, custoso para manter, para circular esse vinho, que eu sempre recomendo para os restaurantes, venda por circulação, venda por volume, não pelo valor do que você vai colocar. Muitos restaurantes, eu me recuso às vezes a tomar vinho em restaurante, prefiro levar o meu e pagar a rolha, né? Que muitos restaurantes oferecem esse serviço da rolha, que é você levar a sua garrafa de vinho e eles vão te prestar o serviço e cobrar uma taxa por isso. Porque às vezes eu olho um vinho no cardápio e falo assim, eu não acredito que estão vendendo esse vinho por esse valor. Eu me recuso a pagar esse vinho. O pessoal dá uma chutada no preço, então. Acontece muito isso. Então, muitos dos restaurantes que e aí não circula, né? O vinho fica lá parado. Então, pessoal, eu falo, gente, vinho parado é dinheiro parado, é investimento parado. Então, o cara realmente vai querer vender o vinho bem caro porque o dinheiro dele tá parado ali, o investimento dele. Mas é o contrário. Né? Então, eu falo assim, abaixa o preço. Vende mais, que você vai ter uma rotatividade. Se for 20, 30 garrafas numa adega, você já está empatando uma grana, Sim, exatamente. Então, talvez parece que o vinho seja uma coisa mais chique, assim, né? Sim. Então o cara quer pôr um preço lá em cima, só que o vinho custa R$20 no mercado. As pessoas né? ainda, elas ficam muito presas no glamour que o vinho tem, né? Às vezes eles entram numas paranoias que eu falo que muito que brasileiro isso, né? Porque na Europa é total lá, o vinho é 2 euros. O brasileiro gosta de gourmetizar as coisas, né? Vinho lá, você compra no supermercado, senta na 2 calçada. Euros, boa, né? Normalmente a abertura da garrafa é de rosca para facilitar. Para você não precisar. Tetra Pak também tem, né? Não é esse glamour, né? Agora a gente tem os vinhos de lata para você levar pra praia, só abre a latinha ali, põe junto com a cerveja para gelar. E aí você tira essa fantasia que tem. As pessoas falam muito pra mim assim, eu não sei tomar vinho. Eu falo, gente, não precisa saber. Só põe no copo vinho. E toma. Abre a garrafa, coloca na taça, você vai ser feliz. Gostou, não gostou, abre outro. Você não precisa na próxima comprar você troca de mais marca, caro. né? Vai experimentando, conhecendo. Vai numa loja especializada, não compra vinho no supermercado que você não tem ajuda específica para isso.
isso. Verdade. Compra numa loja especializada, pede ajuda pro atendente. Hoje você tem os clubes de assinatura. Você tem clube de assinatura, você tem muitas formas de comprar vinho hoje, Tem né? o próprio YouTube, internet, né? Pra Gente, YouTube escutar tá opiniões, cheio né? de aula de vinho, Sim. gratuito, Um monte sabe? de sommelier que tem canais, né? Exato, que indicam. você aprende, você, sabe, tem lá como comprar, como montar a sua adega, como você aprende a comprar um vinho, a ler um rótulo, né? Porque às vezes a pessoa pega o rótulo e fala assim, meu, não tô entendendo nada que tá escrito aqui. O que é isso? Graduação? Tipo, não entende nada. Então, você aprende a ler o rótulo e pede ajuda pro atendente que tá ali e fala, olha, eu tô começando a tomar vinho. Não sei, eu não gosto de vinho seco, que a maioria das pessoas, né, que vão começar a tomar vinho, não gosta de vinho seco. É uma coisa no paladar que a gente ainda não tá acostumado, né? E falando nisso, vamos pegar umas perguntas que chegaram aqui, ó. Da Fátima, por exemplo. Ela conseguiu. Ela tá pondo aqui, ó. Quando eu abro uma garrafa de vinho e não consumo inteiro, posso guardar na geladeira? Ela altera o sabor? Olha, pode guardar na geladeira. O ideal, consumir a garrafa toda. Não deu para consumir a garrafa toda? Aí vai algumas dicas. Primeira, ter sempre uma válvula a vácuo. Parece um saca-rolha. É aquele negocinho. Isso, que você vem uma rolha específica, você vai colocar na garrafa e você vai tirar o ar de dentro da garrafa. E aí esse vinho ele vai se manter da mesma forma por até 6, 8 dias. Depende do tanto de vinho que ficou na garrafa. Não consigo investir nisso. Isso hoje custa muito barato, menos de R$100 você compra isso e você não vai nunca jogar fora a rolha, ela é de silicone, então você vai reaproveitar para todas dar as aquela garrafas. fechada legal Isso. ali. Eu não tenho isso? Deixa ali na porta da geladeira mesmo, não deixa ele deitado, deixa ele em pezinho ali na porta da geladeira, em pé mesmo, porque você já tirou a rolha. Se ele for de rolha, volta a rolha na mesma posição que você tirou. É um pouco mais difícil, porque quando a gente tira a rolha do vidro, ela dá aquela expandida, né? Mas você tenta voltar porque ela já tá suja do líquido ali naquela parte interna da rolha. Então, a possibilidade do ar entrar é menor. Então, você tenta voltar ela da mesma forma e mantém na geladeira por até 3 dias. Ele vai mudar um pouquinho, porque pensa, ele tem oxigênio ali dentro. E o vinho, ele em contato com o oxigênio, ele acaba oxidando. Tá? Então ele vai perdendo um pouco do álcool, ele vai mudando, alterando um pouco o sabor. Esses vinhos mais comerciais, pouca mudança vai ter. Isso aqui a gente está falando de um vinho de guarda, um vinho aí que tem uns 10 anos, né? O vinho comercial já tem talvez um produtinho ali para dar uma... Todos eles têm um conservante, né? Todos os vinhos vêm com um conservante. Mas ele ainda assim, o vinho é um produto vivo. Sim. Ele está sempre evoluindo na garrafa. Então, a partir do momento que você abriu, alguns vinhos, questão de horas, você já perdeu o produto. Então, a gente sempre tem que tomar dependendo como calor, ele é feito. Luminosidade, como ele é feito, o tempo que ele ficou guardado. Né? Então, a evolução dele, vamos supor, eu tenho um vinho aí que eu deixei 30 anos guardado na adega. Quando eu abro, ele tem 30 anos ali para correr e evoluir. Então, isso é muito rápido. E ele em contato com o oxigênio... Vai muito rápido. Ele vai muito rápido. Esses vinhos mais comerciais, que aí eu falo assim, vinho da safra 2022, 2023, 2024, ele não vai se deteriorar tão rápido. Então, até 3 dias você pode consumir. Você vai perceber que ele vai ter uma mudança, mas não é uma mudança que vai desagradar o paladar. Né? A Regina está perguntando que ela falou que ela usa o Vivino, que é um aplicativo. E ela está perguntando se é confiável, porque nem sempre ela fica feliz aí com a... O Vivino é o terror dos sommeliers. Olha aí, Regina. Não use. O que acontece com o Vivino? Eu falo que o Vivino ele serve como um catálogo para você tirar a foto do seu vinho e ter ali no seu celular os vinhos que você já tomou. Então você, peraí, eu já tomei esse vinho aqui, então eu tenho um registro dele. Mas você confiar nota de vinho a pessoas que são pessoas comuns. Você pode dar nota. Você pode dar não é um sommelier ali. É uma rede, cada um vai dando a sua impressão. É o Wikipédia do... É o Instagram do o Instagram do vinho. Eu tiro a foto do meu vinho, tomei, eu achei legal. Eu dou uma nota. Eu não achei tão legal. Eu dou outra nota. Então, eu preciso ter um conhecimento. Precisa ter pessoas que realmente conhecem. E ali no Vivino não é isso que acontece.
Né? Então, assim, ele serve para você guardar o seu registro dos rótulos que você já tomou e que você conheceu, que você gostou. Agora, confiar na nota dele já é um pouco inseguro. Tá. A Marlúcia tá perguntando aqui, ó, se ela pode refrescar o vinho tinto ou só deve tomar em temperatura ambiente. Olha, esse ditado temperatura ambiente, a gente sempre tem que levar em conta onde eu estou. Porque se eu estiver lá em Cuiabá, vai ferver o vinho. 40 graus, né? Mas se eu estiver no Alasca... No Alasca, né? Congela. Então a gente sempre pensa, a temperatura... Congela. O vinho congela. O álcool dele é muito pouco, né? Sim. É verdade, um pouco então a gente tem que pensar sempre na temperatura ambiente do ambiente que eu estou. Então, o ideal, falando aqui São Carlos, Brasil, refrescar o vinho. Eu não tenho uma adega climatizada. Um balde de gelo, na geladeira, alguns minutinhos antes de servir, sempre é o ideal. Nunca servir o vinho na temperatura ambiente, falando aqui da nossa Brasil. Temperatura, né? Porque legal. Daí ele vai estar quente. E o vinho quente, ele vai deixar só o álcool aparecer. Então, quando você colocar na boca, você vai sentir toda a sua boca queimando. Porque o álcool prevaleceu, ele está dominando o vinho. Então, quando você refresca o vinho, você diminui essa sensação do álcool. E aí você consegue sentir os aromas, os sabores das frutas, né? Então, ideal é sempre refrescar. E qual temperatura seria? Temperatura de serviço do vinho tinto em torno de 17 graus. Olha então aí, Marlúcia. Pode colocar na geladeira. Marilúcia, então 17 graus. 17 graus. Só você coloca na geladeira, porque a nossa geladeira está em torno de 5, 6, né? Até você tirar e servir o vinho, ele já está chegando. Já está chegando. Já está chegando. Isso é meio para qualquer vinho ou tem, sei lá, um vinho específico que você fala, não, esse tem que ser quente ou não? Cada vinho, ele tem uma temperatura, né? Então, se a gente está falando de espumante, a gente tem que servir o espumante bem gelado. Temperatura de geladeira. Por 2 motivos. Primeiro, pelo sabor dele, fica mais evidenciado quando ele está gelado. Segundo, pela segurança de você abrir uma garrafa de espumante. Se tiver quente, ela pode explodir, né? Tem muita pressão. Né? Então, a pressão de um pneu ali. Se ela estoura a garrafa. Vai o teto junto. A gente já viu vários vídeos no YouTube sobre isso, né? Riscar a espada, o cara. Exato, né? É horrível aquilo. Então, assim, o espumante super gelado. O vinho branco, se é um vinho branco mais leve, também gelado como espumante. Se é um vinho branco mais encorpado, um pouco menos gelado, mas ainda assim gelado. É por isso que a gente tem diferenças de taças também para servir vinho. Né? Cada vinho tem o seu tipo de taça, para que ele se mantenha gelado, para que ele mantenha o aroma. Por isso que o espumante é servido naquela taça compridinha, que é a taça flute, para a gente ver as borbulhas, né? Que é o que é mais importante no espumante. A quantidade de borbulha, a delicadeza da borbulha. Então, assim, apesar do vinho ter muito glamour, você não precisa entender de tudo isso para tomar vinho, né? Mas você precisa tomar ele da forma correta, porque senão você vai falar assim, eu não gosto de vinho. Mas como? Por que você não gosta? Será que você tomou da forma... de requeijão quente. Será que você tomou da forma correta, né? O vinho, na temperatura correta. Então, assim, o vinho tinto, ele tem que estar aí uma temperatura ambiente, pensando que a gente está falando de Europa. Temperatura aí de uns 17, 18 graus. Verdade.